Bom, boa tarde a todos. É um prazer aqui estar novamente aqui reunido aqui com os colegas aqui de pesquisa da história do ABC, né? É sempre um prazer estar falando sobre a história da região, tá? Eu fui historiador concursado aqui da prefeitura durante 12 anos, de 2002 a 2014, e aí eu me retirei aí para outras batalhas, mas na verdade eu nunca deixei Mauá de lado, né? Eu tenho, desculpem a falsa modéstia, mas eu tenho muito orgulho de ter feito essa coleção de livros aqui, tá? Que foi feita aqui pela Secretaria, foi publicada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, inclusive no governo do Oswaldo Dias, né? Segundo o governo do Oswaldo Dias, que na minha visão, e eu posso, acho que eu posso falar isso porque como eu pesquisei toda a história de Mauá, foi, na minha visão, na minha opinião, principalmente a segunda gestão do Oswaldo Dias foi a que mais investiu na questão da memória, né? E acredito na questão da cultura também, né? Outros talvez possam falar melhor que eu na questão da cultura, mas a questão da memória, com certeza, foi a gestão que mais investiu, né? Houve muitos frutos, além desse livro, teve o livro do professor William Punchart também, né? Memórias da Cidade, né? Teve aqueles seminários que foram feitos aqui sobre a memória dos cortadores de pedra, né, dos trabalhadores da Petrobras, né, teve sobre a cultura, teve muita produção nesse sentido, né? E lembrando então, essa coleção é uma coleção de 4 livros, foi feita no cinquentenário, né, da emancipação do município, né? Então esse volume aqui é o da política, que eu vou fazer umas referências aqui na minha fala, mas teve um sobre a história da educação, história da cultura e história do esporte também, tá? Não foi apenas eu que participei, eu fui um dos que participaram ao lado do professor William, do professor Willer Boni, que era também historiador aqui na época, agora ele está no interior, né? E vários estagiários aí bastante batalhadores, que hoje são professores da rede estadual, as redes municipais, né? Pública. Bom, vamos voltar, né? Retornar às origens aqui da região do ABC, né? Mauá, como vocês sabem, se torna autônoma, emancipada em 1954, né? Que é a data redonda que a gente usa, né? Quer dizer, 1º de janeiro de 1954, começa um processo de transição, né? De emancipação, que vai até 1º de janeiro de 1955, quando toma posse o primeiro prefeito eleito, tá? Depois eu posso dar um pouquinho mais de detalhes sobre esse processo. Mas vamos voltar um pouquinho antes, né, e falar um pouquinho da região, quer dizer, como é que Mauá está dentro dessa região. Eu vou começar da São Bernardo, município, né, que começa em 1889, né, se torna município autônomo de São Paulo, né, não por causa da proclamação da República, foi ainda antes, foi em março de 1889. Um processo mesmo interno aqui, que queria uma autonomia mesmo em relação à cidade de São Paulo. A região, que hoje é o ABC inteiro, São Bernardo era todo o ABC, né? Se emancipou por conta de um crescimento populacional mesmo, embora a região era extremamente rural. Mas era por conta do progresso trazido pela ferrovia, né? Quer dizer, na minha opinião, a gente pode dizer que o ABC nasceu com a ferrovia,
né? Embora o pessoal fala de João Ramalho, não sei o quê, 400 e tantos anos, né? Da cidade que dormiu 3 séculos, do Gaiarsa, né? Mas esse sono, né? Era uma região rural aqui, né? E a gente tem que lembrar que a realidade do ABC é uma realidade, sobretudo, urbana, tá? Então, na minha opinião, o ABC nasce com a ferrovia. Assim como São Paulo, apesar de ser uma cidade que existe desde o século XVI, ela se torna mesmo uma metrópole, ou começa esse processo de metropolização com a chegada da ferrovia, né? Só a gente vê lá a comparação das fotos do Militão, né? Quer dizer, pega as fotos anteriores, de antes da criação da ferrovia, né? E de depois da criação da ferrovia, de 1867, né? Que é a ferrovia, a São Paulo Railway, né? E que as fotos são de 62, né? Então é uma cidade extremamente rural, pequena, tacanha, né? E depois ele pega 1887, ela já é uma cidade transformada, apesar de ainda pequena para os padrões atuais. E o ABC também começa nesse processo, já que ele é cortado pela ferrovia e são inauguradas 3 estações nesse momento, nesse primeiro momento já, na região, né? Estação São Bernardo, atual Santo André, Estação Rio Grande, atual Rio Grande da Serra, e a Estação Alto da Serra, atual Paranapiacaba. Em 1883 é inaugurada a Estação do Pilar, que tem esse nome por conta da Capela do Pilar, que atualmente fica em Ribeirão Pires, e porque passava ao largo, próximo dessa estação, a Estrada do Pilar, o Caminho do Pilar, melhor dizendo, que era um caminho de peregrinação das pessoas que vinham de outras regiões do ABC e de São Paulo até a Capela do Pilar, lá em Ribeirão, tá? Daí o nome da Estação do Pilar, ou seja, a referência era uma referência externa, né? Da referência externa aqui ao local, tá? Que ainda não tinha essas divisões de Mauá, Ribeirão Pires, etc. Era tudo freguesia de São Bernardo, em 1883. Bom, vamos dar uns saltos aí. Em 1927 e não 1926, como, por exemplo, né, como reza aí a tradição, né? Na verdade, quem acabou perpetuando essa data de 26 foi o Vanderlei dos Santos, né, o pesquisador Vanderlei dos Santos, já falecido. Aliás, muito importante a pesquisa dele. O primeiro trabalho mesmo de algum fôlego sobre Mauá foi do Vanderlei, que não era daqui da cidade, né? Ele era um arquivista da Cúria Metropolitana de São Paulo. Inclusive o Ademir, né, conheceu ele pessoalmente, né, Ademir Vanderlei. E faleceu em 89 e tal. E ele publicou um trabalho chamado Mauá Ano 20, lá ele colocou essa data em 1926, mas a data mesmo é 1927, né? Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas já localizei a data mesmo de que muda o nome de Pilar para Mauá, tá? Em 1929, e aí a gente começa a falar um pouco da questão dos primeiros cuidados que os moradores têm a respeito relativo à região de Mauá. Nós temos o registro de um grupo de colaboradores de Mauá, né, em 1929, que queria, enfim, imagina o que é Mauá em 1929, não era nem distrito ainda, né? Essa região central aqui de Mauá pertencia ao distrito de Ribeirão Pires, tá? Mas já tinha um povoado aqui em torno da estação, já tinha um povoado ali no Sertãozinho, né, naquela região do Sertãozinho, porque ali era a extração de lenha, né, que era uma das principais fontes da receita aqui da região aqui. Era a lenha que alimentava as fábricas, tanto aqui do ABC quanto de São Paulo, né? E depois vai começar, acho que já nesse momento já começa a questão do corte das pedras, né? A questão de olarias também, já nesses anos 1920, tá? Então, em 29, esse grupo de colaboradores de Mauá, ele vai ter uma história interessante, que inclusive é lá do Pilar a Mauá, lá do Ademir, lá, que já está como um clássico aqui da historiografia aqui da região, né? O Pilar a Mauá, ele fala de um... Só um minutinho aqui, peraí. De um grupo de moradores que... entre eles estava Antônio Braga, farmacêutico, que depois vai ser vereador, né, no município de São Bernardo, na Câmara de São Bernardo. Manuel Pedro Júnior, hoje vários deles são nomes de rua, né? Guido Monteja, que depois vai fazer... O Manuel Pedro Júnior, futuro líder autonomista. Guido Monteja, que depois vai fazer parte da diretoria da Fábrica de Louça Paulista, né? João Pântano, João Giannone, Armando Schilla, também futuro autonomista, Vitorino Della Antônia e Carmo Antico, né? Então, algumas pessoas de famílias aqui conhecidas aqui na cidade, né?
O Antônio Braga, ele está à frente do grupo, né? E ele tem uma preocupação aqui em pavimentação de ruas e iluminação aqui do povoado aqui, né? Ele é um dos responsáveis por encaminhar um abaixo-assinado, né, pro então prefeito da cidade de São Bernardo, que era o famoso Saladino Cardoso Franco, hoje imortalizado no nome da estação ferroviária, né? Prefeito Saladino, exatamente, né? Mas é interessante esse momento aqui, que ao mesmo tempo em que foi uma cena de uma luta pela emancipação da região, também, de certa forma, mostrava o voto de cabresto, porque ao mesmo tempo em que esse grupo fazia esse pedido, o que convenceu o Saladino a investir aqui na região foi que esse grupo se comprometeu a qualificar eleitores para votar na eleição de 1930, tá? Que seria eleição, não eleição municipal, mas seria eleição nacional, seria aquela famosa eleição entre o Getúlio Vargas e o Júlio Prestes. O Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo, era o candidato do Partido Republicano Paulista, o mesmo partido do Saladino, tá? E Mauá, até aquele momento, só tinha 6 eleitores, meia dúzia, tá? 6 eleitores. E esse trabalho dessas pessoas que fizeram essa luta conseguiu qualificar 300 novos eleitores. O voto não era obrigatório, então falou, né, quer dizer, fez um trabalho de convencimento para qualificar esses eleitores para que eles votassem na eleição de 30. E aí, de fato, eles disseram que depois eles votaram no Júlio Prestes, né, conforme o acordado, ou seja, o Saladino estava mesmo de olho nos votos aí, né, mas era a moeda de troca possível da época, né. Bom, em 34, essa região de Mauá, finalmente, graças a um crescimento populacional, um crescimento industrial, porque estavam vindo novas indústrias para cá, né? Por exemplo, a porcelana Mauá, ela vai vir 3 anos depois, em 1937, né? É criado o distrito de Mauá, que uma parte separa de Santo André e outra parte separa do distrito de Ribeirão. É criado esse distrito de Mauá, que vai ter mais ou menos os mesmos contornos do atual município, tá? Com algumas poucas diferenças. Enfim, depois desse período, depois de 34, nós temos, em 1946, depois do fim do Estado Novo, porque o que acontece? A gente, 34, aí depois de 37 tem o Estado Novo, a ditadura do Getúlio, né? Quer dizer, aí é complicado você fazer uma movimentação popular, é tudo muito complexo, né? Num clima ditatorial. Depois da queda do Estado Novo, em 46, um ano depois, tem a criação da Sociedade Amigos do Distrito de Mauá, desses moradores querendo continuar o processo de melhorias aqui do município. E aí nós já temos registros do que essas pessoas queriam, né? Retificação e calçamento da Avenida Barão de Mauá, aliás, então Rua Barão de Mauá, que chamava, né? E a estrada Santo André Ribeirão Pires, que é a parte da João Ramalho e depois a Capitão João, né? Essa era a estrada Santo André Ribeirão Pires. Inclusive tem o famoso marco de pedra ali em 1925, vai fazer 100 anos no ano que vem, não é isso? É um marco ali desse processo de urbanização, tá? Então, no caso, em 46, eles querem fazer um novo calçamento ali, já passado mais de 20 anos, né? Maior número de escolas e salas de aula, né? Ineficiência do atendimento escolar, mais uma amostra de que a população estava crescendo, né? Já tinha o grupo escolar de Mauá, né? Que de 35, né? Prolongamento dos horários dos trens de subúrbio até Mauá, porque os trens de subúrbio eles só iam até o começo da noite, só até as 7 horas da noite, tá? Expansão de linhas telefônicas, principalmente para as indústrias e comércio. Para os moradores comuns, ainda isso era um mero sonho, tá? E eu tive a honra de pegar um depoimento do senhor Rafael Palubinskas, que foi um líder autonomista, né? O senhor Rafael Palubinskas, ele estava naquela famosa foto dos autonomistas, né? Que eles tiraram a foto ali em frente ao Palácio das Indústrias, onde era a Assembleia Legislativa. Eles tiraram a foto histórica, que foi o dia que eles levaram o dossiê necessário para pedir a autonomia, em abril de 53. O senhor Rafael Palubinskas era um operário, né? Então, ele era trabalhador da Porcelana Real, da atual Schmidt. Ou atual nada, porque agora não é mais Schmidt, agora só tem a loja lá, né? Mas, enfim, depois Schmidt, né?
Então ele diz aqui aliás, ele diz e eu coloquei em terceira pessoa porque eu redigi, né? Enquanto trabalhava na Porcelana Real, ele estudou datilografia e contabilidade em Santo André, na Rua Senador Flacker, à noite. Não havia trem à noite para Mauá. O último era um expresso que saía de Santo André às 19h20. Então ele trabalhava na Real, eu não lembro, acho que ele morava já no Bocaina, já é falecido, mas ele morava no Bocaina. Aí ele ia até a Real, e da Real ele ia até Santo André, né? Mas para voltar, ele ia de trem, mas para voltar, ele tinha que voltar. O último era um expresso que saía de Santo André às 19h20, assim, da volta. Seu curso, porém, era das 19 às 21 horas, esse curso de datilografia e contabilidade. Sem outra alternativa, vinha a pé de Santo André até Mauá, seguindo a linha do trem, acompanhado de colegas. Chegava em casa por volta da meia-noite, andando ou de bicicleta, né? Depois passou a vir de bicicleta, mas tinha problemas, pois não tinha lugar para deixá-la na escola. De qualquer modo, em dias de chuva, andar de bicicleta era impraticável, né? Quer dizer, era uma toleira danada, não tinha rua pavimentada, poucas ruas pavimentadas. No dia seguinte, levantava às 5 da manhã para ir à Porcelana Real, também a pé, da Bocaina até a Real. Com todas essas dificuldades, organizou, juntamente com outras pessoas de Mauá e mesmo de Santo André, um abaixo-assinado com 1.000 assinaturas para que trens noturnos seguissem até Mauá. O abaixo-assinado foi entregue à direção da São Paulo Railway na Estação da Luz. Tendo o intento sido bem sucedido, passou a haver um trem que passava em Santo André às 22h30, chegando os estudantes a Mauá pouco antes das 23 horas. Como não havia cinema em Mauá, várias pessoas faziam essa viagem à vizinha Santo André. Assim, quando Rafael e seus colegas de curso, que chegaram a 12, voltavam, ficavam em vagões cheios de pessoas voltando das sessões cinematográficas, né? Então, mostrando aí a luta do pessoal nessa época, década de 1940. Tá? Em 49, a Sociedade Amigos de Mauá... vejam, pessoal, a Sociedade Amigos de Mauá, eles não visavam a emancipação no primeiro momento, era só uma série de melhorias para o distrito, né? Em 49, eles criam a Folha de Mauá. O jornal Folha de Mauá foi o segundo jornal aqui da cidade, tá? E teve um papel importante, viu? O pessoal, é um jornal que teve uma certa longevidade, foi até a década de 60, teve uma regularidade e divulgava bastante a vida social e política aqui do município, tá? Tem alguns exemplares no museu. O movimento pela emancipação, ele surge dentro da sociedade, né? Quer dizer, a proposta inicial da sociedade não é a emancipação, mas ela acaba surgindo, até porque a gente tem que lembrar que já tinha começado o processo de emancipação dos municípios aqui no ABC, né? Então, o primeiro é São Bernardo do Campo, né, que se separa de Santo André em 44, né? Para quem bugou aí, que eu falei, mas você não falou do município de São Bernardo lá em 89, né? É bom sempre lembrar, porque nem todo mundo é obrigado a saber, já que isso não tem nos livros didáticos e não é lembrado para a gente na mídia sempre isso. Mas entre 89 e 38, nós tínhamos o município de São Bernardo, que era só São Bernardo, não era do Campo, tá? Que englobava todo o ABC. Acontece que o chamado bairro da estação, ali em torno da estação São Bernardo, se desenvolveu bastante por conta da estação, por conta de todo aquele comércio que cresceu muito, né? Muito mais do que o centro político de São Bernardo, que é ali na região da Marechal Deodoro, né? Então, como o bairro da estação cresceu muito mais, acabou virando ali o distrito de Santo André, né? Em homenagem ao distrito lá criado da vila criada pelo João Ramalho lá no século XVI. É uma homenagem, não houve uma continuidade, tá? Foi uma homenagem, um resgate histórico. Em 38, em 34, aí muda o nome da estação. Em 34, vira Estação Santo André. Em 38, como aquela elite que se desenvolveu em Santo André, ela enriqueceu mais rápido, ela acabou enriquecendo mais do que aquela elite do centro de São Bernardo e acabou tendo um favorecimento do governo de São Paulo, que era liderado pelo Adhemar de Barros, interventor do Estado Novo, né? Por conta desses contatos, o Adhemar ele transforma o município de São Bernardo em Santo André. Então, todo o ABC se transforma em Santo André. Só que a elite de São Bernardo, a população de São Bernardo, não gostou nada disso. Então, eles começaram a querer se separar de Santo André, que eles conseguem em 44, sem plebiscito, porque foi do meio do Estado Novo. Tá? Inclusive, o Wallace Simmons, né, que era uma figura industrial, figura que também tinha uma proximidade com Getúlio, tal, ele consegue essa separação. Aí sim, é criado São Bernardo do Campo. Né? E aí, o restante, aí São Bernardo do Campo e Diadema fica para um lado, e Santo André e o restante fica para o outro. Mauá, Ribeirão, tudo do outro lado. Né? E em 47, né, São Caetano é o primeiro, né, logo depois disso, que consegue emancipação. Né, aí sim, com plebiscito, né, enfim, uma campanha bastante ativa lá da população de São Caetano. 48 é instalado o município.
Aí, o pessoal de Mauá e de Ribeirão começa a lutar pela sua emancipação, né? E aí, de acordo com a lei orgânica dos municípios, seria o quinquênio seguinte que os municípios poderiam pleitear. Aí, em 53, então, eles estavam se preparando. Em 52, então, é criado o movimento pró-emancipação dentro da sociedade do Distrito de Mauá, Amigos do Distrito de Mauá, né? E é anunciado no jornal. O jornal Folha de Mauá começa a divulgar a pauta do movimento autonomista. E aí tem um anúncio aqui, que foi publicado no dia 25 de julho de 52, anunciando assim: tendo à frente os senhores Egmont Fink, que é o grande líder da emancipação de Mauá, Luiz Nove, se não me engano foi vereador, e Tercílio Tamanini, elementos de projeção no Partido Social Progressista local, o PSP, que depois na redemocratização é o partido do Adhemar de Barros, tá? Foi organizado em Mauá um movimento pela emancipação administrativa de Santo André. Foram nomeadas comissões para estudar o assunto e tomar as providências preliminares. Mesmo em Santo André, tinha um jornal importante lá, a Folha do Povo, que também passou a divulgar o processo de emancipação, né? Começou a divulgar, até porque ele circulava em toda a região, inclusive aqui na cidade também de Mauá, tá? Somam-se aos autonomistas já citados, Arielci Rodrigues Costa, os irmãos Anselmo e Arri Valende, Manuel Pedro Júnior, Inocêncio Pedro, José Figueiredo, entre outros. Tá? Acho que é bom sempre falar o nome dos autonomistas, que são nomes que caíram na história. Vários deles não estão homenageados nem em nomes de ruas, que eu acho uma pena. Né? Por exemplo, Egmont Fink, né, que eu acho uma grande injustiça. Esse grupo ele vai lá na Assembleia Legislativa, né, leva um dossiê com todos os dados sobre a cidade de Mauá e, vendo que a cidade está enquadrada a partir da lei orgânica dos municípios, ela está habilitada a pedir esse processo de emancipação. Tá? Bom, Mauá tem, por exemplo, então, nessa lei orgânica dos municípios diz que para que o município pleiteasse a autonomia, teria que ter uma população mínima de 4 mil habitantes. Mauá já tinha 9 mil em 1950, né? E uma renda mínima de 200 mil cruzeiros anuais. Mauá já arrecadava 3.069.500 cruzeiros, por conta de todas as indústrias que tinha aqui, não só de porcelana, né? Mas, inclusive, indústrias metalúrgicas e várias outras. Tá? Então, esse processo ele se acelera aí, né? Quer dizer, há toda uma campanha favorável à emancipação aqui da cidade, né? E eu acho que é interessante falar sobre como é que era a votação. Tá? A votação. Então, na lei orgânica dos municípios, estabelecia o seguinte: o voto será lançado em cédula impressa, fornecida gratuitamente pela imprensa oficial do Estado e conterá apenas as palavras sim ou não, indicando, respectivamente, a aquiescência ou não na elevação ao município. As cédulas afirmativa e negativa serão, respectivamente, de cor branca e preta. Exibido pelo votante o seu título ao presidente da mesa, este mandará registrar na lista de comparecimento em frente ao nome do votante o número do título oferecido. Igual hoje, né? O pessoal registra lá, você vai naquela mesa ali, registra o nome e tal. Será entregue aquelas 2 cédulas de cada cor e uma sobrecarta em papel opaco. O votante, em recinto indevassável, como hoje já era voto secreto, né? Colocará uma das cédulas na sobrecarta, depositando em seguida na urna. Então a pessoa pegava lá os dois, sim e não. Um era preto e outro era branco, né? O preto era o não, né? O sim era branco e tal. E aí ele colocava no recinto indevassável qual que ele queria, tá? Até o pessoal falava que quem era contra a emancipação era o chapa preta. Fulano é chapa preta, né? Falava assim meio a boca pequena, né? Porque era meio feio falar. Mas, inclusive, acho que hoje eu não vou estar cometendo nenhuma inconfidência se eu falar, mas o Hélio Bernardi, que foi o segundo prefeito de Mauá, foi chapa preta, né? Ele foi vereador em Santo André, né? Então, por isso, até o último momento, ele não foi a favor da emancipação. Lógico, depois ele, né? Como a maioria dos políticos acabou mudando de lado, né? Muitos políticos que, enfim, acabam sobrevivendo aí. Uma coisa que eu acho muito curiosa, e eu ainda quero fazer uma análise mais aprofundada mais para adiante, pessoal, é sobre a votação, né? A votação do plebiscito. 658 pessoas votaram pelo sim, 7 pessoas votaram pelo não, e brancos e nulos 5 votos. Só que a abstenção foi altíssima, 54%. Por que essas pessoas não compareceram? Eu acredito que havia um clima de uma espécie de oba-oba pela emancipação. Não que não deveria haver, não é isso, mas assim, havia um consenso numa certa elite pela emancipação, e acho que não havia espaço para as pessoas se colocarem contrariamente à emancipação. Eu acho que tinha pessoas indiferentes à emancipação. Eu acho que isso é uma coisa que poucas vezes é abordada. Eu acho que boa parte da classe operária ela era indiferente. Por exemplo, o N. Brancaleon, apesar dele ter uma foto com os autonomistas,
não há nenhum registro dele no movimento autonomista. Ele não era uma liderança autonomista, ele era de outro movimento, ele era de movimento sindical, ele foi do PCB, foi Partido Comunista, foi preso, né? Ele foi chefe do PCB em Mauá, do distrito, da célula, foi candidato de prédio, foi vereador eleito na chapa do Armando Mazo, quando foi eleito prefeito de Santo André, e não pôde tomar posse por conta do clima da Guerra Fria, a proibição do PCB, etc. e tal. Então ele tinha toda uma carreira importantíssima, né, de movimento popular. Mas ele não foi, porque o movimento autonomista foi um movimento de classe média. Foi um movimento de classe, o Fink, ele era um engenheiro eletricista, né? E dessas outras pessoas eram pessoas do comércio, eram pessoas da indústria, né? Pessoas de algum cargo. Então, eu acredito que não havia clima para as pessoas... Ou eram indiferentes, simplesmente. 54% se absteve, né, na votação. De qualquer modo, a maioria que compareceu, e é isso que manda, né, a questão, elegeu, né, o sim, pelo sim, 658 votos. Né? E uma coisa que eu acho também curiosa para registrar, e eu já estou chegando ao fim, é o seguinte: a autonomia de Mauá, mesmo depois de votada, acho que é legal falar um pouco dos aspectos físicos disso. A votação foi no grupo escolar de Mauá, que era ali na Paineira, né? Eu tinha ali a escola da Paineira, que não foi construída para ser escola, ali era uma casa de fazenda, que não se sabe quando foi a construção exatamente da família Magini. A família Magini alugava para o Estado, a partir de 1935, para ser o grupo escolar da cidade. E depois foi o primeiro ginásio da cidade, etc. e tal. Ali era um polo de vida cívica da cidade nesse início, né? Então, ali tinha votação, tinha baile, tinha várias coisas ali, além da própria escola propriamente dita. Então, o único local de votação, 4 sessões foram lá, tá? Ali no grupo escolar. Isso se deu no dia 22 de novembro de 1953. A única referência que nós temos à emancipação, salvo engano, alguém me corrija se eu estiver errado, que eu já estou um tempo afastado da cidade, é a Praça 22 de Novembro, que foi batizada logo depois da emancipação. Em 55, ela já foi batizada com esse nome. Ela chamava Senador Fláquia, né? Por conta, já que era o município de Santo André, né? E aí ela mudou, tirou o nome desse estrangeiro, né? E colocou o nome da cidade, referente à cidade, 22 de novembro. Mesmo dia da emancipação de Ribeirão Pires, que nem isso tem, pessoal. Desculpe que os ribeirão-pirenses, né? Mas nem essa referência tem da data da emancipação. Tá? Talvez homenageie algum autonomista, né? Inclusive tem autonomistas vivos lá ainda, ao contrário daqui de Mauá, né? Mas não tem nenhuma referência ao 22 de novembro lá na cidade vizinha aqui de Ribeirão. Tá? Bom, como eu estava dizendo, teve uma ameaça da emancipação de Mauá e também de Ribeirão e de todos os municípios que se emanciparam naquele momento. Houve um procurador-geral da República, né, que levou um parecer para o Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da Lei Orgânica dos Municípios, que estabelecia a legalidade dos processos emancipatórios, né? E se houvesse a deferência do Supremo, anularia todos os municípios criados desde 47, desde 48 até aquele momento, né? Então, quer dizer, aí a imprensa local ficou empolvorosa, tal, né, por conta o chamado parecer Travassos, né, do Plínio Travassos, o nome desse procurador-geral, tá? E durou alguns meses, como costuma ser esses trabalhos do Supremo, né, para que houvesse esse suspense todo e finalmente fosse dado o parecer do Supremo e foi derrubado, né, quer dizer, os autonomistas das cidades em questão chegaram a contratar para defender o resultado dos plebiscitos o jurista Seabra Fagundes, o qual argumentava em favor da criação de novos municípios, o que, independente de qualquer parecer jurídico, demonstrou ser a melhor maneira de dar progresso ao Brasil. De qualquer modo, esse movimento de autonomia de municípios que estavam se emancipando, ele era muito forte no Brasil inteiro, né? Então, acredito que por força disso, né, quer dizer, muitas ações que entraram tal, conseguiram derrubar esse parecer Travassos e, finalmente, no dia 8 de agosto de 54. Quer dizer, Mauá, o município foi 22 de novembro. Aí, 1º de janeiro, começa um processo de transição, né, que vai culminar em janeiro de 55 com a eleição dos novos prefeitos, né, até para administrar, Santo André ainda continuava, quer dizer, aquele processo de transição de de criar um mínimo de estrutura municipal, administrativa, para o município começar em 55, né? Aí, em outubro, se não me engano, dia 3 de outubro de 54, tem as eleições municipais para prefeito e para
para vereadores, né? E aí, em 55, é a posse tanto da Câmara quanto do novo prefeito, tá? E é isso. Acho que eu posso parar por aqui, né? Então, só para fechar, dizendo que então o Fink, que foi o grande líder da autonomia, que ia para São Paulo, que, enfim, pegou abaixo-assinado, fez o dossiê, escrevia textos no jornal, fazia discursos pela emancipação. Ele foi candidato pelo PSP, o partido do Adhemar de Barros, e o Tercílio Tamagnini, né, que era o vice dele também, que era, se não me engano, era do comércio aqui também, ele era da UDN, a União Democrática Nacional. Então teve essa coligação PSP-UDN. O Enio Brancaleon, né, e o Bélio Bernardi, que era pelo PTB, tá? O Arielci Rodrigues Costa, que também foi autonomista, né, fez uma dobradinha para vice com Mário Milanese, que era do PSD, Partido Social Democrático, era o partido do Juscelino, né? E o Cícero de Campos Póvoa e o Liberale Polisiel, que até onde eu sei não teve nenhum comprometimento com a emancipação, e alguns diziam que era chapa preta. Tá? Fez aí a chapa com o Liberale Polizel, da família Polizel, né? Pelo PDC, Partido Democrata Cristão. Tá? Até eu colocar um dado assim, para fechar mesmo, colocar um dado aqui do Egmont Fink, que tem esse nome alemão, né? Egmont Gerd Fink. Ele é paulistano, nasceu em São Paulo em 1916. Engenheiro eletricista, trabalhou na Cerâmica Cerqueira Leite, participou da Sociedade Amigos de Mauá e foi presidente da Comissão de Emancipação de Mauá. Na segunda eleição, ele ainda foi candidato a vice-prefeito, também não ganhou, e depois ele desistiu da política e aí mudou para o interior. Foi para Amparo, onde ele morreu na década de 90, se não me engano. O Ademir também entrevistou ele, né, Ademir? Egmont Fink, né? É isso, pessoal. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Desculpe eu ter me alongado muito, tá bom? Muito obrigado.